Vamos supor que a sua rotina de alimentação seja comer 3.000 calorias de McDonald's por dia e que, começando a sua primeira refeição às 9 horas da manhã, que a sua última refeição no dia seja lá pelas 11 horas da noite. E se eu te dissesse que você poderia melhorar absurdamente a sua saúde e até perder peso, caso você fizesse só uma coisa, que seria adiantar a sua última refeição, ao invés das 11 horas da noite, ser às 6 horas da noite. Fazendo só isso, que você poderia inclusive perder peso. O que você acha disso? E foi exatamente isso que o Dr. Satchin Panda, um professor indiano que conduz inúmeros estudos sobre o funcionamento do metabolismo humano, descobriu há poucos anos e revolucionou a ciência. E o nome da descoberta dele se chama alimentação por tempo restrito. O estudo que trouxe à tona essa descoberta foi um estudo muito simples feito com ratos, normalmente usados em pesquisas de laboratório por terem uma fisiologia muito parecida com a de seres humanos e serem uma referência muito precisa em relação a testes com pessoas. Bom, vamos ao experimento. Foram separados 2 grupos de ratos. O primeiro grupo de ratos recebeu uma certa quantidade de comida espalhada durante o dia todo para que comessem na hora que quisessem. Já o segundo grupo recebeu exatamente a mesma quantidade de alimento do primeiro grupo, mas somente dentro de uma janela máxima de 12 horas de alimentação. Ou seja, as outras 12 horas que não recebiam nada de comida, eles somente descansavam. Se eles começavam a comer às 8 horas da manhã, a última refeição deles acontecia só às 8 horas da noite. Para deixar mais interessante ainda o estudo, esses 2 grupos de ratos receberam uma dieta extremamente não saudável, sendo basicamente composta por 60% somente de gorduras e os outros 40% de açúcares não saudáveis. E os resultados do estudo foram os seguintes. Mesmo esses 2 grupos de ratos comendo uma alimentação ruim, os ratos do segundo grupo, que comeram dentro de uma janela máxima de 12 horas, ficaram com 70% menos gordura no corpo do que o primeiro grupo que comeu a qualquer hora. Isso mesmo, 70% menos gordura, apesar de comerem exatamente os mesmos alimentos na mesma quantidade, só que comendo apenas em momentos diferentes. E esses 70% menos de gordura representaram 28% a menos de peso total. Ou seja, o grupo que comeu numa janela restrita ficou com um peso 28% menor do que o grupo que comeu a qualquer momento, e isso somente por comer na hora certa. Louco isso, né? E aí desses resultados surge uma pergunta. Por quê? O que explica essa diferença tão grande entre esses 2 grupos de ratos só pela escolha certa do momento da alimentação? Primeiro, cientificamente, o corpo precisa de um descanso em torno de 12 horas sem nenhuma ingestão de alimento para primeiro consumir todo o carboidrato que está estocado no nosso corpo, para então começar a fazer uma queima no estoque de gordura corporal. Essa é a ordem natural de escolha dos combustíveis do corpo, primeiro os carboidratos e depois a gordura. Então, se a gente não der um tempo de descanso para o intestino e ficar o tempo inteiro beliscando comidas, a gente nunca vai conseguir chegar nesse estoque de gordura, porque sempre vai ter alimento disponível para ser queimado. Outra coisa também é que nosso corpo ele foi projetado depois de milhões de anos de evolução para comer somente durante o dia. Quando a noite chega e a gente tem um pouco menos de luminosidade no fim do dia, o nosso corpo ele começa a produzir um hormônio que se chama melatonina, que prepara o nosso corpo para dormir. E ficou comprovado que a melatonina ela inibe a secreção de insulina. A insulina ela é um hormônio que incentiva as células do corpo a absorverem todos os açúcares que estão livres no sangue dos alimentos que a gente acabou de ingerir. Isso significa o seguinte, se a gente janta muito tarde, o que acontece? Como está muito tarde, o corpo já tem liberado muita melatonina no sangue, essa melatonina bloqueia a insulina, e aí todos os açúcares daquele jantar que você acabou de comer, eles não vão ser absorvidos pelas células porque a melatonina ela está bloqueando a insulina de trabalhar. Então, os açúcares que não forem absorvidos, eles ficam livres no nosso sangue, e esse açúcar livre, sem ser absorvido, gera uma inflamação generalizada no nosso corpo. Aumenta as chances de gastrite e refluxo, deixa o corpo com muita dificuldade de dormir porque ele está todo inflamado, e aumenta os riscos de contração de várias doenças.
A Organização Mundial da Saúde já chegou a classificar o trabalho noturno como um potencial carcinogênico, ou seja, um hábito que pode aumentar suas chances de contrair um câncer. Então, pessoas que trabalham no período noturno e trocam a noite pelo dia acabam tendo potencialmente muitas chances de contrair diversas doenças graves simplesmente por não obedecer uma ordem natural do nosso corpo. Por isso, se você conseguir, além de limitar a sua alimentação para uma janela de no máximo 12 horas, conseguir manter ela também durante o dia, ou seja, deixar a sua última alimentação para em torno de pelo menos 3 horas antes do horário que você costuma dormir, que é a hora que esses níveis de melatonina começam a subir no nosso corpo, você fica com muito menos inflamação, menos gastrite e dorme muito melhor. Assim, a gente começa a se alinhar novamente com a inteligência da evolução biológica de milhões de anos que está presente no nosso corpo. No passado, antes da civilização, nossos ancestrais comiam apenas de dia. Então, após pescar, caçar ou colher frutos e outros vegetais na natureza, a gente comia na hora. A gente não tinha essa tecnologia para estocar alimento e comer depois. A gente comia sempre na hora e sempre de dia. Não rolava aquela boquinha no meio da noite depois de abrir a geladeira. Pensa bem, quantas vezes de noite a gente não pega um sorvete, uma sobremesa ou toma uma cerveja ou um vinho lá na calada da noite. E na boa, a proposta aqui também não é que você seja celibato completamente e corte totalmente o seu vinho ou sua cervejinha na madrugada. Ficou mostrado no estudo que mesmo que você perca a linha completamente no fim de semana, que você realmente beba muito na balada de madrugada, ou que você coma aquele jantar super tarde, que os benefícios da alimentação restrita vão continuar acontecendo desde que você mantenha essa alimentação por tempo restrito no meio da semana de segunda a sexta. E isso é ótimo, né? Porque é normalmente no fim de semana mesmo, que é o momento que a gente perde a disciplina. Agora pensa bem, por que essa descoberta ela é tão importante pra gente como humanidade? Olha, a maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas não têm controle total do que comem e o quanto comem durante o dia. A rotina consome a gente, né? As preocupações, a correria, os nossos maus hábitos levam a gente a comer de vez em quando realmente um McDonald's, um Habib's, uma comida processada e todos esses fast foods que realmente destroem nossa saúde. Mas no fim do dia, se a gente pelo menos conseguir limitar a nossa janela de quando a gente se alimenta, sem precisar necessariamente toda vez se martirizar pelo que e o quanto a gente come, a gente já vai ter benefícios enormes. Ou seja, é um primeiro passo muito simples de ser dado, simplesmente e principalmente para quem tem dificuldade de comer menos e melhor. Por isso, se você conseguir deixar a sua janela entre 9 horas e 12 horas de alimentação no máximo, você vai colher benefícios gigantes sem precisar de cara ficar contando calorias ou preocupado com o que comer. Então agora eu vou te ensinar para fechar o vídeo como realmente planejar a sua alimentação em tempo restrito para colher esses benefícios. Então assim, o primeiro passo que você vai definir é definir o horário máximo da sua última refeição do dia. Então, para você fazer isso, você primeiro tem que definir qual que é o horário habitual que você dorme. Então, se você dorme, por exemplo, às 11 horas da noite, você tem que ter a sua última refeição até 3 horas antes dessas 11 horas. Então, no caso, seria 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite é o último horário em que você vai comer. Bom, aí o segundo passo é, definido esse último horário de refeição, agora a gente vai escolher qual que é o período da janela nossa de alimentação entre 9 a 12 horas. Então vamos supor que você escolha um período de 11 horas de alimentação. Então você vai pegar as 8 horas da noite, que é o horário da sua última alimentação, e você vai subtrair dessas 8 horas da noite 11 horas, que é a sua janela de alimentação. Então 8 horas da noite menos 11 horas, a gente vai chegar no período das 9 horas da manhã. Ou seja, 9 horas da manhã é o momento em que você vai começar a comer. Então para fechar, dentro desse exemplo, então você começaria a comer às 9 horas da manhã, aí você para de comer às 8 horas da noite e você vai dormir mais ou menos lá pelas 11 horas da noite. Assim você respeita a sua janela de alimentação, você para de comer um pouco antes de dormir para evitar aquele problema da melatonina e aí tá resolvido. E aí, só para resumir e te dar aquela motivadinha final, eu vou listar aqui um resumo de todos os benefícios gerais encontrados para quem tem esse hábito. Então, primeira coisa, você vai melhorar o metabolismo de todos os açúcares que você ingerir. Você vai melhorar todos os seus perfis lipídicos, vai melhorar o seu colesterol e reduzir a sua massa de gordura corporal. Você vai ter menos níveis de inflamação geral no seu corpo, reduzindo sintomas de doenças ligadas à digestão, como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, intestino permeável, gastrite e até refluxo.
você vai reduzir a probabilidade de produzir um câncer. Um estudo recente mostrou que mulheres que jejuam, por exemplo, por 13 horas por dia, tinham uma chance 36% menor da ocorrência de câncer de mama. Por incrível que pareça, foi visto também que isso aumenta a quantidade de massa magra muscular no corpo, mas isso somente se esse hábito for acompanhado de uma alimentação extremamente saudável. Você vai se sentir muito mais disposto e com mais energia, vai aumentar a diversidade também do microbioma intestinal, então melhorando em muito a sua digestão de alimentos. Você vai ter até mesmo uma capacidade de resistência aeróbica maior em exercícios físicos, porque você vai ter mais energia, e você vai dormir melhor. E aí, para fechar, só uma coisa importante. Se você se alimenta mal, tipo a típica dieta americana, comendo fast food todo dia, os benefícios da alimentação em tempo restrito, elas ainda vão vir, mas de uma forma bem reduzida. Então, se você juntar o seu hábito de uma alimentação por tempo restrito, mais uma alimentação realmente saudável, aí sim você vai colher resultados muito melhores. Bom, pessoal, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever-se para receber mais vídeos como esse. Também não deixe de apertar no sininho para receber nossas notificações de novos vídeos lançados semanalmente. E é isso. Muito obrigado de novo por sua visualização e a gente se vê em breve. Um abraço.